E aí, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio nosso do Overflow. Se acomodem na sua cadeira que hoje o nosso tema tá muito bom. Gente, não se esqueçam que vocês podem deixar comentários, dicas e sugestões aqui embaixo do vídeo sempre que vocês quiserem, que a gente vai estar dando uma olhada. Preparados? Então vamos pro nosso episódio de hoje. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a história de Uzá, que morreu ao tocar a Arca da Aliança. Mas antes da gente entrar na história dele, a gente precisa entender o que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú banhado a ouro que representava a aliança de Deus com o povo. Era a presença de Deus no meio do seu povo, então ela não podia ser tocada. Ela é descrita em Êxodo 25, onde é relatado todo o processo de criação dela. A arca era uma espécie de templo ambulante, ou seja, os israelitas eles usavam ela em todos os momentos para ter proteção. E ela é descrita mais de 20 vezes na Bíblia, então ela tem vários nomes, como por exemplo, Arca do Concerto, Arca do Testemunho ou Arca do Senhor. Ela era feita de um material muito resistente chamado madeira de acácia, tão resistente que ela foi usada por mais de 400 anos. Além disso, tinha 3 componentes dentro da arca. O primeiro era o vaso de maná, que significava a provisão de Deus. O segundo elemento era a vara de Arão, que simbolizava um aviso contra a rebeldia do povo. Já o terceiro elemento eram os 10 mandamentos, que significavam as leis de Deus. E a nossa história de hoje, ela se passa em 2 Samuel 6, onde o rei Davi tinha acabado de recuperar a arca que tinha sido roubada pelos babilônicos. Ele estava no caminho levando a arca de volta para Jerusalém. Porém, eles decidiram carregar a arca de um jeito diferente do que Deus tinha ordenado. Ao invés dos levitas carregarem a arca pelas hastes de madeira, do jeito que tinha sido ensinado a eles, eles decidiram puxar a arca por bois. Nesse caminho, os bois começaram a tropeçar, a cair para lá, cair para cá. E perto da arca estava Uzá, que foi tentar ajudar a arca a não cair, por conta dos bois tropeçando e aquela turbulência toda, e ele tentou segurar a arca para que ela não caísse. Nesse momento que ele encostou, ele morreu. Então, algo que a gente pode pensar é por que nada aconteceu com os babilônicos quando eles estavam carregando a arca. O que a gente pode entender é que algumas coisas, quando praticadas por incrédulos, podem não ter alguma consequência, como se fosse feita por algum cristão, que isso tem um significado e pode levar a ter uma consequência. Um exemplo disso é a mentira. Para um incrédulo, a mentira não vai ter uma consequência imediata. Já para Ananias e Safira, isso custou a morte deles. E é uma coisa que a gente pode levar para a nossa vida, para aquelas situações que a gente pensa, pô, mas tem tal pessoa, fulano, beltrano fazendo algumas coisas, por que eu não posso fazer também? E galera, outra lição que a gente pode tirar dessa história é que os levitas, eles levaram a arca de um jeito completamente desleixado. Deus tinha mandado as orientações a Moisés de como a arca devia ser levada e eles simplesmente ignoraram. Isso mostra que não adianta a gente se espelhar no mundo e do jeito que ele lida com as coisas. A gente sempre tem que seguir os caminhos que Jesus nos propõe. Eles simplesmente fizeram do jeito deles e as coisas não ficaram muito boas. Então a gente sempre tem que se espelhar na palavra de Deus e nas orientações que Ele dá. Agora vamos para o nosso quadro tão esperado, que eu espero que vocês tenham gostado, que é a Nossa Cara. E a dúvida maior desse episódio é: por que Uzá morreu se a intenção dele de segurar a arca era boa? E aí, gente, o que vocês acham? Olha, eu acho que independente de qual era a intenção de Uzá, ele tinha que seguir o que estava escrito por Deus. Então ele falou, cara, não mexe. E ele foi lá e tocou. Mesmo ele tendo toda aquela boa intenção pra arca não cair, não quebrar e tal, eu acho que foi uma lição pro povo aprender. Não é pra duvidar do que Deus fala, né?
Ou será que ele tava viajando na hora? Tipo, ele tava ali atrás da carroça. Nem prestou atenção. Ele tava distraído. aqui andando de boa, daí a carroça viu que tombando, ele foi correndo, pegou ela. Realmente. Mas, tipo, isso mostra que o coração dele às vezes não tava no lugar certo, né? Se ele tava carregando a arca, ele tinha que estar prestando atenção no que ele tava fazendo ali. Realmente, porque no versículo que fala que Uzá morreu, fala que ele morreu pela falta de reverência que ele teve. Então, provavelmente eles não estavam levando muito a sério aquilo. Provavelmente não, certeza. Tanto porque eles não levaram a arca da forma que eles deveriam levar. Era pro boi? Isso, eles colocaram na carroça de um boi, né? Então eles deveriam ter levado mais a sério e foi preciso que Uzá morresse para que eles entendessem a dimensão do que era a Arca da Aliança e quão importante era a arca, que não era simplesmente levar de qualquer forma. E se ele não morresse? Ele foi com a boa intenção ali, a arca tá caindo, ele vai... Ah, não, pegou e não morreu. Quantas outras pessoas depois ia Todo querer... mundo ia tocar, Todo né? mundo ia querer sair encostando. Outra que, assim, a arca podia até ter caído, mas acho que Deus ia dar um jeito, assim, na hora. E, assim, a gente tinha que aprender a confiar nele, sabe? Então, Uzá foi muito no impulso, acho que um reflexo dele mesmo, e acabou morrendo, né, por causa disso. E é importante a gente lembrar que foi consequência de uma desobediência também, né? Por isso eu acho que Deus, tipo, eu acho que Deus não ia fazer nada se a arca caísse, porque, por exemplo, se Deus fosse salvar, se eles iam simplesmente continuar indo. E acho que o que Deus queria mostrar pra eles é que eles estavam errados. Então, acho que era E isso. na Bíblia fala também, né, que foi feito com material bem resistente. Então, se caísse, não ia Quebrar. pedaçar tudo. É isso, eu acho que é exatamente isso que a gente concluiu. Tanto que 2 versículos depois da morte de Uzá, Davi fala que, o versículo fala que naquele dia Davi sentiu medo de Deus e se perguntou como eu vou levar a arca do Senhor, né, a arca da aliança. Então eles refletiram mais de como eles deveriam tratar as coisas de Deus naquele momento. Então isso nos mostra que a gente precisa levar as coisas de Deus mais a sério. A gente precisa fazer da forma que Deus nos ensina a fazer. E fazer com carinho, com cuidado. E é isso. Outra coisa que Deus nos ensina com esse texto é que não basta a gente ter boas intenções. Como diz aquele ditado, né? O inferno está cheio de boas intenções. O que a gente tem que se preocupar é se aquilo que a gente está fazendo está na palavra de Deus. Por mais que ele teve uma boa intenção, Uzá, né, na hora de não deixar a arca cair, Deus tinha falado claramente que não era para ser feito aquilo. Então a gente tem que manter o nosso coração na palavra de Deus. E galera, chegamos ao final do nosso episódio. Espero muito que vocês tenham gostado do tema. Deixem aqui suas opiniões, suas sugestões, o que vocês acharam do Dúvida Maior de hoje. Curtam, compartilhem o vídeo com seus amigos e fiquem antenados nas redes sociais. Assim a gente será simplesmente como Jesus. É isso. Tchau, Tchau, galera!